A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da Escola Dominical, tudo sobre EBD. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo. Atuo há mais de 25 anos com a Escola Dominical e liderança de juventude na igreja. E é um prazer receber semanalmente aqui pastores, dirigentes, superintendentes, professores, alunos e todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Queridos, eu estou aqui com um testemunho do irmão Magno de São Paulo que quero compartilhar com vocês. Ele enviou para a gente esta mensagem para você ver a importância do feedback, do retorno. Ele disse assim, quero contar um testemunho, na verdade um agradecimento pelo conteúdo de subsídio que o Senhor ministra no canal do YouTube. E aí ele fala aqui que como os compromissos seculares são muito corridos, ele baixa as nossas aulas aqui em áudio e ele vai e volta do trabalho escutando, meditando, e isso tem ajudado ele na preparação de suas aulas. E ele agradece aqui, muito obrigado pelo empenho, esforço e dedicação. Irmão Magno, eu agradeço, muito obrigado pelas palavras. E você que está aí nos assistindo, entrou no canal agora, se já está inscrito, nosso muito obrigado. Se não está inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E aí, para todos aqueles que estão assistindo esta aula, interaja com o canal. Clica no joinha, curta o vídeo, comenta, deixa o seu comentário. Ao longo da aula é normal eu fazer algumas perguntas, mande suas respostas, conheça a programação do nosso canal. Agora, todo sábado às 9 da manhã, nós temos aqui o nosso Fala Denão Podcast, um podcast abençoado. No último sábado tivemos a presença do pastor João Paulo Cruz, que falou sobre ministérios, sobre projetos, sobre superação, como ele superou a dor da perda de sua esposa. Foi um tempo muito lindo e abençoado. Está tudo aqui no canal. Acesse e faça parte aqui desse nosso trabalho, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar a lição 11 na classe dos pré-adolescentes, que vai falar sobre o julgamento final, né? Esta é uma lição escatológica e não apenas os adolescentes, os pré-adolescentes, mas os professores estão aprendendo muito também, tá certo? O julgamento final. A lição de hoje encontra-se em Apocalipse 20, do 11 ao 15, tá? E o texto em destaque está aqui em Eclesiastes 12, 14. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal, tá? Vale lembrar, aqui só para a gente estabelecer uma linha do tempo, que nós já estamos no julgamento final, ok? Esse julgamento final não é para os crentes que forem arrebatados. O arrebatamento por si só já é um julgamento. Aqueles que estiverem aliançados com Deus, em comunhão com Deus, serão arrebatados. Os que não estiverem, mesmo estando na igreja, vão ficar. Aí nós vamos ter lá o período da grande tribulação, 7 anos. Depois nós temos o milênio. E aí depois do milênio nós chegamos ao julgamento final. Aí aqui no julgamento final, reis, nações e pessoas serão julgadas, ok? E incluindo o diabo, o anticristo, o falso profeta e por aí vai. Então é bom você só situar isso para eles entenderem. Olha, os arrebatados não passam pelo julgamento final, tá? Os arrebatados lá no céu durante as bodas do Cordeiro vão passar pelo tribunal de Cristo, que vai avaliar as obras e entregar galardão de acordo com as obras. Agora aqui é julgamento, tá? Na lição de hoje veremos quem se assentará sobre o trono para julgar, quais pessoas serão julgadas e como serão julgadas. É preciso lembrar que o Jesus, que hoje é Salvador, um dia se assentará no trono para julgar como juiz. Por isso é importante nós nos rendermos a esse tempo da graça a Cristo. Muito bem, tópico 1 aqui, o julgamento do trono branco. Irmãos, eu preciso que vocês me ajudem, me deem um feedback. Eu estou pensando no próximo trimestre em gravar
a aula e pegar a aula, transformar em áudio, colocar no Spotify. Ou então a gente poderia fazer um pacote e eu envio para os irmãos. Tô pensando aqui, me ajuda aí. A gente faz um pacote e eu envio o áudio para os irmãos, eu envio, enfim. Tô pensando em algumas coisas aí, me ajude em oração. Fala para mim nos comentários, seria interessante ter a aula em áudio. Aí seria legal porque eu iria, escutando pro trabalho. Enfim, tá bom? Embora dá para assistir pelo YouTube também. Você coloca só o áudio lá. Mas vamos ver. Fala para mim aqui, tá? Primeiro tópico. O julgamento no trono branco. Deus separou um dia para trazer a juízo toda a maldade praticada pela humanidade. Esse dia chegará quando Deus reunirá os pecadores para anunciar a sentença, porquanto rejeitam a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, tá? Então, toda a maldade praticada será julgada, tá? E ele vai reunir os pecadores para anunciar a sentença, porque rejeitaram a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Aí nós vamos ter aqui o juízo sobre Satanás. Vemos na Bíblia que Satanás enganará muitas nações e organizará uma revolta final contra Jerusalém. Nós falamos lá na aula que tratamos da grande tribulação, certo? No entanto, Deus vai intervir para livrar Israel, para livrar o seu povo, certo? E só Jesus é que vai fazer isso. Lançar o inimigo, o Satanás, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, tá? Não tem esse negócio de nego ficar pregando, falando que tá jogando o diabo aqui e ali. Não é assim, não. Depois disso, nós temos o grande trono branco. Pela palavra grande, podemos inferir que será um julgamento extenso, pois participarão desse momento todos os pecadores que não se arrependeram e não creram em Deus, nem em seu Filho Jesus. A palavra trono denota poder e glória, e o termo branco refere à justiça e santidade. Assim como a lua é ofuscada pelo sol, a terra e o céu desaparecerão diante da excelsa glória do Filho de Deus. Se céu e terra fugiram da sua santa presença, quem poderá resisti-la, tá? Então, existe aí no momento que nós estamos vivendo, Jesus ele é apresentado como cordeiro, né? E ele veio como um homem, sem parecer, nem formosura, sem poder aparentemente. Ele se deixou ser preso, ele se deixou matar. João 10:18, ninguém tira minha vida, eu a dou. Ele se entregou como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus se entregou à morte para perdão de nossos pecados, para nossa justificação. Ou seja, o caminho para o homem chegar até a Deus foi aberto, não apenas aberto por meio de Cristo. Jesus não apenas aponta o caminho do homem até Deus, como ele é o caminho. Disse Jesus em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas acontece que os homens têm escolhido cada dia mais se afastar de Jesus, não reconhecê-lo como Deus, não reconhecê-lo como Filho de Deus, não reconhecê-lo como Salvador de suas almas. Então, todas as oportunidades estão sendo dadas para as pessoas. Eu estava em um acampamento dia desses e chegou uma pergunta para mim que era o seguinte, se Deus ama todas as pessoas, por que todas as pessoas não amam a Deus, né? Não parece que tinha que ser assim, não. É uma escolha. Então muitos escolhem amar a Deus e se render a Ele, mas muitos também escolhem virar as costas para esse amor, virar as costas para a cruz, virar as costas para o sangue. E o homem sem Deus, o homem distante de Deus, não tem outro jeito. Ele se torna amante de si mesmo e vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, né? Então o homem sem Deus é só a gente olhar. Por que tanta maldade no mundo? Por que tanta crueldade no mundo? Leia Efésios 2, do 1 ao 3. Leia 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Você vai ver, o homem distante de Deus, ele é um trem desgovernado. Se autodestrói e destrói tudo por onde passa. Então o grande culpado não é Deus.
Deus enviou seu Filho, Deus enviou a salvação, Deus produziu, promoveu a salvação. Cabe ao homem se render ao Evangelho, se render a esta graça para ser transformado. Caso contrário, é um trem desgovernado, se autodestrói e destrói tudo à sua volta, mas que fique claro que chegará um dia que toda maldade, que toda crueldade será julgada. Toda maldade, toda crueldade será julgada. O fato de existirem pessoas ruins e muita ruindade no mundo, pessoas más e muita maldade no mundo, não é que Deus não está nem aí com a gente, é que o homem não está nem aí com Deus. A maldade não é que Deus nos entregou para viver em maldade. A maldade é que o homem se afastou de Deus. E distante de Deus, a maldade toma conta do coração dos homens. Muito bem. Tópico 2, autoridade de Jesus para julgar. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Olha só. Autoridade para julgar. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Inclusive, as novas revistas já chegaram, hein? Já chegaram. Já comprou para sua igreja? Eu já comprei para minha. Revista top, lição top, hein? Isaías profetizou que o Messias com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Logo, Jesus tem autoridade para julgar. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A profecia de Isaías dizia a respeito de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. A ele, o próprio Deus o escolheu e deu autoridade para julgar, tá? Então, quem é que será o justo juiz lá no julgamento final? Jesus Cristo. Naquele dia, o mundo conhecerá uma face de Jesus Cristo que eles têm ignorado por não amar a sua palavra. Jesus Cristo é Salvador e Senhor e juiz. Só há um tempo determinado para todas as coisas. No momento, sua face revelada é a de Senhor e Salvador, mas em pouco tempo chegará o tempo em que o mundo conhecerá a sua justiça, o seu lado julgador, ok? Ele irá julgar as nações, ele se assentará no trono e irá julgar e sentenciar os ímpios. Durante os eventos escatológicos haverá uma sucessão de julgamentos, tá? Olha a linha do tempo. Tribunal de Cristo, lembra? Galardão, recompensa para os salvos que forem arrebatados. Julgamento de Israel, que é no final da grande tribulação, aonde Israel será julgada e os fiéis serão salvos. Julgamento do maligno, quando Satanás será no final do milênio lançado no lago de fogo. E o trono branco, que é a derrota definitiva de Satanás, quando todos os pecadores serão condenados definitivamente, tá? Então é assim a sequência dos relatos e dos momentos. Bom, mas aí o que vai acontecer? Quem será julgado lá neste julgamento final? Está aqui no tópico 3. Como nós já estudamos e nós já falamos no começo lá, tá? Então, quem foi arrebatado já passou, como podemos dizer assim, por um julgamento, certo? Quem foi arrebatado é porque estava em comunhão com Deus na hora do arrebatamento ou na hora de sua morte, ok? Já foi aí arrebatado. Aí não tem julgamento. Tem o trono de Cristo, o tribunal de Cristo para galardão, para recompensa, tá? Agora, aqui no julgamento do trono branco vai acontecer a segunda ressurreição, em que os pecadores que morreram sem arrependimento ressuscitarão para receber a sentença final, tá? Essa é a segunda morte, certo? Então, todas as pessoas, desde Adão, que morreram sem Cristo, nossa, mas desde Adão sem Cristo? No Antigo Testamento você tem a sombra de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. A graça se manifesta em Gênesis 3, quando Deus entra no jardim, procura por Adão, pergunta onde ele está e diz que da mulher vai sair alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Cristo está expresso na palavra de Gênesis e Apocalipse. Então, todas as pessoas que morreram sem crer na salvação de Deus, de Gênesis até o fim do mundo, até depois do milênio, certo? Olha essa linha de tempo, todos, de Adão até o final do milênio, serão ressuscitados
para serem finalmente condenados de uma vez por todas, certo? Então, no arrebatamento é um evento em que os mortos, somente os que morreram em Cristo é que ressuscitarão. Os outros permanecerão ali. Mas no julgamento final, todos os mortos irão ressuscitar. Claro, aqueles que não foram arrebatados, ok? Os ímpios. Todos vão ressuscitar para serem condenados a uma eternidade sem Deus, tá? As pessoas, cuidado, tem um povinho na internet falando, nossa, que Deus ruim, vai condenar as pessoas eternamente. Ué, essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é salvação eterna. É o homem que escolhe ser condenado. É o homem que decide viver em condenação. A salvação ele proporcionou, providenciou, viu? Cuidado, ó, você que está trabalhando aí com jovens, com adolescentes, cuidado, tá? Porque o algoritmo da internet entrega o que eles estão procurando. E tem, principalmente no TikTok, muitos perfis com pessoas ensinando e falando contra Deus, falando contra a palavra. E o principal público-alvo deles são crianças, são pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Agora preste atenção, a internet entrega aquilo que a pessoa procura. Não é a internet que está, como que eu posso dizer, o algoritmo da internet percebe aquilo que a pessoa procura. Não é o algoritmo que procura pela pessoa, é a pessoa que procura, o algoritmo entende e começa a entregar aquilo que a pessoa procurou. Então nós vamos ensinar essa geração a procurar coisas diferentes. Tem que procurar coisa que edifica, que aí o TikTok vai entregar a palavra que edifica. Tem que entregar coisas que dão sabedoria, que trazem motivação, que fortalecem a fé. Aí o algoritmo vai entregar aquilo que edifica, motiva e fortalece a fé. Tá bom? Senão ele vai entregar só porcaria mesmo. Mas não porque ele está entregando, porque a pessoa procurou aquilo e gostou e prestou atenção naquilo. Muito bem, ó. Quando todos que vierem da segunda ressurreição estiverem diante do juiz de toda a terra, ele julgará todos justamente. Os seus atos e até pensamentos estarão registrados nos livros que ali serão abertos. A Bíblia afirma que todos que morreram sem salvação receberão a sentença, porque rejeitarão a salvação. Vamos olhar aqui, porque rejeitaram a salvação. Então, nossa, mas Deus vai fazer tudo isso? Tadinho, rejeitaram a salvação. O homem é obrigado a se render, se entregar? Não. É uma escolha que a pessoa faz, não é? É uma escolha que a pessoa faz. Cada escolha tem um resultado. Quem rejeita propositalmente a salvação está escolhendo a condenação. Logo, não é Deus que está sendo ruim com a alma da pessoa. É a pessoa que está sendo ruim consigo mesma. Sabendo que pôr a mão no fogo vai queimar sua mão, você vai pôr a mão no fogo e a culpa é do fogo? Ah, pelo amor de Deus. Olha só, Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha esse outro texto aqui, ó, de Eclesiastes 11. Olha só esse texto aqui de Eclesiastes, capítulo 11. Acho que é o último versículo desse capítulo. Olha só esse texto aqui, ó. Olha o que ele diz. Ó, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Deus está avisando que longe dele você está escolhendo a condenação. Aí a pessoa escolhe viver longe de Deus e depois vai dizer que Deus é que é ruim porque ela será condenada. Que Deus é que é ruim porque ela vai viver a eternidade longe dele? Claro que não. Deus é bom ao ponto de mandar o seu filho morrer em nosso lugar, de pavimentar o caminho da nossa salvação com o sangue de Cristo, que foi derramado pelos nossos pecados. Então, é uma questão de escolha.
Quem quer a salvação, escolhe a salvação, eternidade com Deus. Quem não quer viver do jeito que quer, está escolhendo proposital e conscientemente viver sem Deus por toda a eternidade. E este é o grande problema da eternidade. O maior problema da eternidade não é o fogo, não é a escuridão. O maior problema da eternidade é que Deus não está lá. Assim como a maior alegria do céu não são as ruas de ouro, não é o trono, não é a árvore da vida. A maior alegria do céu é que Deus está lá. Amém, meus amigos? Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar. Não deixe que a influência do mundo distraia você e tire sua esperança da vida eterna. Jesus está voltando. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com eles, sobre eternidade, mostrando a eles que a eternidade é estar na presença de Jesus, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar nesse trimestre. Está quase terminando, mas tem um novo trimestre chegando. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.